Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa com a doutora Isabel Martinez, como eu prometi. Tudo bem? Tudo bem, amor. Eu tenho uma amiga que, como eu disse, ela olha para uma pessoa, tanto faz, homem, mulher e tal, a primeira coisa que ela repara são os pés. Tem gente que acha... mulheres e homens, né, adoram os pés, né? É uma coisa assim, as pessoas observam. Mas você sabe que eu fiz uma enquete. Na maioria das pessoas, elas cuidam mais das mãos do que dos pés. Por que a gente faz isso? Interessante, né? Super. É assim, nunca vi um estudo relacionado a isso, Rê, mas assim, o que eu observo, geralmente você sempre olha para o que é mais próximo a você, né? Ah, claro. Então, o que incomoda as pessoas geralmente é o que está mais próximo. Por exemplo, aquela figura maior e mais próxima. Como os pés estão distantes? Então, a pessoa às vezes não se preocupa muito com isso e vai levando. Tá. E aí você vai apresentando algumas doenças e algumas alterações dos quais você não poderia ir levando, né? Porque a saúde, ele é um todo. Claro. Né? Mas é interessante isso, né? Essa coisa que você falou dela olhar os pés, é muito interessante. A gente tem aqui uma imagem que fala da importância da unha. Sim. Vamos lá, doutora Isabel. Olha, gente, hoje o nosso programa eu trouxe para vocês uma coisa prática, tá? Eu tentei trazer a coisa mais prática possível para as pessoas em casa, de forma simples, entenderem o seguinte. As unhas, elas são muito importantes, né? Deus é muito sábio na hora de fabricar um ser humano, né? Quando ele produziu um ser humano, tudo é muito importante. Por que a unha é importante? Tanto para autoestima, que a gente estava conversando, você vê que a mulher, ela vai lá, ela arruma, ela faz a unha, ela olha, ela se vê bonita, né? Quanto para identificar doenças. Pela unha? Pela unha, tá? Então, por exemplo, pacientes que têm hipotiroidismo têm uma alteração unguial. Pacientes com hipertiroidismo também têm. Então, o hipotiroidismo, como o hormônio, ele funciona, ele está mais devagarzinho, o metabolismo do paciente vai mais devagarzinho, aquela coisa que você vai andando devagarzinho, tá? A unha também cresce devagarzinho e começa a descamar. Tá. Então, esse é só um exemplo. E no hiper? Nossa, mas então se eu tenho problema no hipo, eu não tenho no hiper? Tenho também. Porque eu tenho um metabolismo tão rápido, você vê que quem tem hipertiroidismo tem taquicardia, o coração acelera, não é verdade? Isso também gera uma alteração na unha, porque tudo na vida da gente tem que ser formado em equilíbrio, né? Então ele também gera, então dá para você identificar. Anemia também, doenças cardíacas, tá? Você vê um anel, a unha do paciente parece uma bolinha assim. É muito interessante, a unha fala muito da gente. Das mãos e dos pés, doutora Isabel? Mais das mãos, mas dos pés também. Por quê? Olha que interessante. Deficiência nutricional também, que as pessoas sempre, né, questionam. E aí eu vou levantar uma coisa assim, diabetes dos pés, vamos comentar. E vamos comentar também sobre a vascularização. Então, isso aqui é um resumo, eu não tinha como trazer tudo, mas assim, as unhas dos pés e das mãos são muito importantes. Os seus pés são muito importantes. Então, olha que interessante, Rê. Psoríase. Eu posso ter a doença psoríase só nas unhas. Posso ter a psoríase na planta do pé, tá? Eu posso ter uma doença chamada líquen plano. Nossa, que nome horrível. Olha que interessante, ela faz a unha ficar muito alterada, tá? Posso ter as micoses que as pessoas já estão acostumadas a observar e não dão tanto valor a elas. Por quê? Vê a micose e passa o esmalte por cima. Obrigada, Rê. Gente, não pode, porque é uma porta de entrada. Você não pode deixar, tá? E aquilo vai proliferando e quem deixa muitos e muitos e muitos anos vai ficando com a unha às vezes mais grossa pelo fungo que altera a matriz. E a diabetes? Aonde está a diabetes? Por que eu trouxe o diabético? É assim, os pés dos diabéticos deveriam ter, você que tem diabetes ou que tem alguém que tem diabetes, por favor, cuide dos pés. O enfermeiro, ele ajuda muito a gente nisso, tá, Rê? Então, assim, cortar a unha só com alguém especializado nisso, porque a gente quase não corta a unha dos pés do paciente diabético, tem que ter muito cuidado. Desencravar? Jamais. Jamais. Tem que ter muito cuidado. Porque com os anos, o paciente diabético, ele vai tendo também uma alteração da sensibilidade. E aí eu trouxe uma dica prática para vocês em casa, que às vezes não sabem disso, para medir o sapato. Medir a sola do sapato. Por quê? Que ótimo. Você perde a sensibilidade. E é uma coisa que as pessoas não conversam sobre isso. E o que acontece? Quando você perde a sensibilidade, você vai comprando um sapato cada vez mais apertado.
E você não sabe, porque você perdeu a sensibilidade. Doutora Isabel. Você diminui a sensibilidade. E aí você vai comprando cada vez mais apertado, vai machucando, vai gerando uma lesão. O diabético, ele já tem um problema também circulatório, que você diminui aquela cicatrização. E aí você tem todas as consequências que a gente já sabe. Então, são pequenas dicas que eu trouxe. Por exemplo, o diabetes, os distúrbios vasculares também. Olha que interessante no distúrbio vascular. Às vezes a pessoa olha aquela unha grossa e acha que é só micose. Não. A alteração de vascularização dos distúrbios vasculares, que o seu vascular vai cuidar com muito carinho, ela também gera uma unha mais grossa. Então, você que estiver em casa, que olha, fala, olha, minha unha tá grossa. Não ache que tudo é micose. Pode não ser. Pode não ser. Pode ser que você tenha uma alteração na vascularização. Quais outras coisas que eu vejo? Diminuição do pelo, na parte distal, tá? E o peso? Olha que interessante. Eu trouxe esse GIF assim. Olha, nós estamos de pé. É assim que o ser humano, né, se movimenta na maioria das vezes e ele fica na maior parte do tempo. Quem aguenta a gente é a nossa sola dos pés. E olha que interessante. Você sabe que o organismo é tão inteligente que quando ele sente muito o peso, o que ele faz? Eu vou engrossar a sola do meu pé para ter mais resistência. Então, às vezes, as pessoas observam que os seus pés estão com aquelas fissuras, né? Ficam com o pezinho mais grosso, né? A sola do pé. E fala assim, nossa, eu estou tratando e não estou conseguindo melhorar. Uma das causas é o excesso do peso. Outras causas que também causam isso, tá? Desidratação, algumas consequências da psoríase, o diabetes, a menopausa. A menopausa também dá espessamento na sola dos pés. E dói, viu, Rê? Porque tem pacientes que fazem fissuras e dói muito o pezinho, dói demais. Então, você vai ter que ter um cuidado específico para cada problema que a gente vai conseguir identificar, entendeu? Tá. Vamos dar uma olhada aqui na mesa? Olha que eu fiz só um exemplo, Sim, tá? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar muito, mas olha que interessante. Imagina que essa espuma, tá? É a nossa sola do pé. Tá. Aí, ó, eu estou com esse pezinho aqui. Eu quase não altero, né? Sim. A minha espessura. Eu não vou afundar. Agora, se eu colocar esta parte mais pesada, olha. Ó, vou colocar de novo, ó, para vocês me acompanharem. Olha como faz uma pressão. Faz mesmo. Tá vendo, ó? Sobre a sola do pé. Sim. Né? Em compensação, se eu colocar aqui do ladinho o outro, você vai ver em casa que não faz nada, certo? Certo. O que o organismo entende? Se eu tenho uma pressão, eu vou produzir pele, porque eu vou ajudar, né, a proteger. Então, é por isso, uma das causas, tá, que o paciente, às vezes, fica, tenta, trata, que você em casa, às vezes, trata, fala, nossa, eu trato a sola do pé. E nada acontece. Exatamente isso. Então, uma das coisas que você terá que fazer é diminuir um pouquinho do seu peso para que você não tenha esse estímulo. Tá. A mesma coisa de lixar em excesso. Tá. Entendeu? Passar Gilete nem pensar. Antigamente passava Gilete. Não sei se você de casa lembra dessa época. Você lembra? Passava Gilete. Lembro. Não pode, né? Não, não pode. E não pode lixar intensamente, tá? Porque se você lixa, gente, entenda o seguinte, toda ação tem uma reação, tá? Então, se você dá carinho, você vai receber carinho. Você chega no pé e lixa, o que o organismo vai entender? Eu preciso produzir pele porque ali tá tendo uma agressão. E aí ele produz tudo novamente. Tá. Então, nós temos a forma adequada de fazer. E agora, a dica do sapatinho. Para quem tem diabetes, primeiro, né? Vá num podólogo que conheça ou no enfermeiro que esteja acostumado, porque a gente evita cortar. Cutícula dos pés em pacientes diabéticos ou com alterações vasculares, por favor, muito cuidado, se evita ao máximo. Na realidade, a gente nem indica tirar, tá? A gente não indica tirar, porque o paciente pode ter uma infecção, tá? E aí, uma dica prática para você fazer em casa, tá? Você vai pegar uma fita métrica, tá bom? Você vai medir a sola do seu pé. Então, do dedão, da ponta do dedão, tá? Imagina que aqui, ó, ponta do dedão até a parte posterior, certo? Medir a sola do meu pé, eu vou pegar, tá? Medir o calçado. Isso mesmo.
Exatamente que ajuda isso. Com alguma coisa? Eu vou pegar aqui uma coisa, porque como é... Aí eu trouxe uma luva também, que já aproveito e falo da luva, né? Isso. Quem tem alergia, tá? Tem que usar luva. Eu ainda trouxe rosinha pra chamar atenção. Tá linda essa luva. É assim, só que existe a luva de látex e existe a luva de nitrilo. Se você é alérgica ao látex... Não pode usar essa. Exatamente isso. Então você tem que usar uma luvinha específica. De preferência, use uma luva de algodãozinho por baixo, que você pode fazer de camiseta. Pega uma camiseta, corta e faz. E põe a luvinha para trabalhar quem tem alergia, tá? Que também estraga as unhas. Olha, Rê, porque você tá com a mãozinha assim... Segura aqui pra mim, Rê. Puxa aqui, ó. Que aí você não encosta aqui. Olha que interessante. Você vai medir aqui, ó. Tá vendo? Então você vai medir a sola do seu pezinho e a sola do sapato. Tá. Tem que ter a mesma medida? Tem que ter a mesma medida. Tá. Uma fitinha normal, comum, tá? Isso é muito importante, porque as pessoas vão perdendo a sensibilidade e aí elas vão fazendo o quê? Elas vão... Isso mesmo, Rê. E a pessoa não sente, tá, gente? Você não sente. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu tenho diabetes há anos, mas isso não acontece comigo. Faça o teste. Você vai ver que vira e mexe você tá com o pezinho machucado, o joanete tá doendo. E olha, outra coisa muito importante para o paciente com diabetes, alteração vascular. Eu quero que vocês me contem quantas pessoas se preocupam em secar entre os dedos dos pés. Quase ninguém se preocupa de secar entre os dedos dos pés. E é importantíssimo. Demais, demais, tá, Rê? Demais. Por quê? Porque é uma área úmida, fungo gosta disso. Tá. O que é esse aparelho, pra gente concluir aqui a mesa? E esse aqui, Rê, é o seguinte. Existem o tratamento para micose, alterações vasculares, tá? Existem vários. Mas o que está na literatura, que eu sei que em casa você vai falar assim, eu sei que você está sentado e falou assim, já sei, doutora Isabel, já usei esmalte. Na verdade, eu já usei esmalte, eu já tô até lendo seu pensamento. Já tomei antifúngico, tá? E volta e nada resolveu. Para os pés, se tem uma lesão grande, antifúngico de mais de um ano, né? Aí você vai falar, bom, o que eu faço? Hoje em dia, existem alguns tipos de laser. Ano passado tinha, por exemplo, você usava muito um laser chamado 1064, você tinha uma melhora, mas a gente não via tanta melhora na vascularização. Tá. Existe o laser que o podólogo usa, isso aqui não tem nada a ver com o que a gente está trazendo, isso aqui é um laser médico. E agora, esse laser aqui, tá, que desde o ano passado eles começaram a utilizar, e tem-se estudos mostrando que ele melhora a vascularização do pezinho. O que é melhorar a vascularização? É a irrigação, né? O que está chegando de sanguinho. E melhora muito a micose da unha dos pacientes. Nossa, é uma maravilha, então. É. Uma maravilha. Tá. E sem remédio. Tá. E aí coloca o pé aqui. Né, aqui, ó, você coloca a mãozinha, tá? E aqui, ó, ele não dói, tá, Rê? Tá. Pode pôr a mão aqui, ó. Aqui, ó, ele é coloridinho, ó. Olha que interessante. Pode pôr a mão, não dói. E aí faz o quê? Aí, por fotobioquímica, é uma reação química de dois comprimentos de onda, tá vendo? Tem um lilás e um vermelho, tá? Esses dois lasers agem tanto na micose, na micose, fazendo uma substância que mata o fungo. Isso é fotobioquímica, é uma reação bioquímica mesmo. E o outro melhora a vascularização. Que incrível, né? Sem o remédio. Sem o remédio. Perguntas para a doutora Isabel Martinez sobre cuidados com os pés e com as unhas. Mônica diz, minha mãe é idosa e costuma ter, às vezes, micose na unha do dedão do pé. É verdade que idoso não pode tomar remédios para acabar com isso? Porque pode dar gastrite ou outro problema? Mônica, obrigada. O que acontece? O idoso, acontece muito no idoso essa alteração das unhas, tá? Até é importante você saber se realmente é uma micose ou se a unha espessa está espessando por algum outro motivo, tá? Com questão ao medicamento, o idoso, às vezes, tá? Toma alguns outros medicamentos. E os antifúngicos podem ter interação medicamentosa. O que é interação? Um reagir com o outro. O antifúngico também, ele é metabolizado, ele é quebrado no fígado. Então, a gente evita no idoso, tá? E aí, o que você faz, então? Quando você tem menos de 50% de acometimento da unha, quer dizer, a unha tá aqui, você divide na metade, pegou a metade, você tenta ir com esmalte. Ou, se você tem a oportunidade, hoje em dia, você faz o laser, tá? Que melhora sem você precisar ingerir antifúngicos, tá? Então, isso pode acontecer.
pode ser recorrente sim, mas uma dica que eu dou, que vale para todo mundo que está perguntando. Pés, vamos cuidar dos seus pés da seguinte forma. Tomei banho, tá? Pega um secadorzinho, depois do banho, senta, seca entre os dedinhos, tá bom? Evite ficar tirando a cutícula dos pés, tá? Outra coisa muito interessante que você pode fazer, cuidado com o tamanho do seu sapato, use hidratante e vê se tem algum outro problema interligado com isso, porque pode ter outro problema. Tá certo. Eu já aproveitei a pergunta dela para dar outras dicas. Ótimo. Próxima pergunta da Carol. Tenho 19 anos e o meu pé está começando a descascar. Cria bolinhas, estouro e descasca. Minha mãe já tem o pé todo rachado e seco por conta de dermatite. No meu caso, pode ser hereditário? Carol, adorei a pergunta. Olha que interessante, isso é muito comum, tá, Rê? Isso pode ser, porque nós não estamos vendo, pode ser que ela tenha desidrose. O que é isso? É uma alteração que você pode apresentar nos pés e nas mãos, nos quais você vai apresentar bolinhas de água que coça um pouquinho, ela estoura, vai e volta em períodos de maior estresse ou muito calor. Pode ser. Agora, uma outra coisa também que pode ser, que ninguém deve ter pensado nisso em casa, olha que interessante. Se eu tenho um fungo na minha unha do pé, eu posso ter fungo na sola do meu pé, alguma reação? Posso. Olha. Então, às vezes, a gente só cuida do pezinho, olha e fala assim, aquele funguinho ali não tá me fazendo mal. Mas daqui a pouco você começa a ter descamação na sola do pé, bolinhas, que não responde a nenhum tratamento, não é psoríase, já se tirou os casos. E é aquilo ali, na realidade, a gente tem que tratar a unha, tá? O funguinho que está ali, porque ele vai conversando, ele vai retroalimentando, tá? A mesma coisa que pode acontecer, que eu vou contar para vocês, é o seguinte, eu posso ter um fungo no meu pezinho, na minha unha, e ter a reação na mão? Pode. Olha que coisa. Nós chamamos de ide, tá? Alguns fungos, elas têm essa propriedade de fazer uma lesão, assim, de você ter um fungo na unha e começar a ter bolinhas e reações nas mãos. Tá? É uma ide à distância, tá bom? Então tem que cuidar. Mais uma pergunta da Vanessa. É essencial tirar as cutículas das unhas dos pés? Vanessa, obrigada. Não. E das mãos? Também não. Ó, tá vendo? E olha o que eu fiz, eu não tirei. Hoje eu vim assim, de propósito, para mostrar para as pessoas. Já tem algumas semanas que eu não tiro, tá? E eu trouxe até a dica de vocês lixarem, porque eu sei que muitas pessoas perguntaram sobre minha unha tá descamando, o que pode ser, tá? N problemas, mas eu vou dar uma dica para todo mundo, porque a maioria das pessoas fazem as unhas, tá? Olha aqui, ó, ela perguntou da cutícula, vê se dá pra ver, tá vendo que a minha cutícula, ó, ela tá grande, isso aqui tudo é cutícula, ó. É mesmo. Tá vendo, ó? Eu não tirei de propósito, tá? Ó, aqui, ó. Tá. Essa tá bem grande. Aí, olha a dica que eu vou dar pra vocês. Peguem uma lixinha, quebrem, eu sempre quebro pra utilizar e jogar fora, tá? Quando você tiver com a sua unha descamando, vamos tirar o problema que na maioria das vezes, tá, acontece. A pessoa faz muito a unha e não deixa descansar. Então, uma dica. Ó, eu tenho esse lado mais leve e tenho esse lado mais grosso. Sim. Eu vou fazer para vocês dos dois lados para mostrar a diferença, tá? Não sei se dá, diretor, para ver, mas ó, eu vou fazer desse lado que é o mais grosso, tá? Ó. Tá vendo, Rê, que ele, ó, ele machuca, ó, é grosso, ó. Olha como é que lixa, olha como é que fica, ó. Bem grosso, tá vendo, ó? E passa a mãozinha pra você ver como é que tá poroso. É mesmo. E aí você começa a puxar fio e machucar. Agora, Rê, eu vou lixar esse ladinho aqui, tá? Ó. É outra coisa, né? É outra coisa. Então, essa é uma dica, ó. Olha que interessante, olha a diferença. Essa é uma dica que eu vou dar para você. Se você tá com a unha descamando, vamos afastar o que mais acontece, tá? Lixe com o lado, pede para sua manicure, ou se você mesmo faz, lixar com este lado aqui, que é o lado mais leve, tá? Eu sei que demora um pouquinho mais, mas é mais delicado para a unha. Não deixa essas pontinhas que depois fica puxando e não agride a unha. Tire o seu esmalte 2 dias, pelo menos um dia antes, mas o ideal, 2 dias antes.
Se você é uma pessoa que o ideal é você não tirar a cutícula em excesso, ou não tirar, se você não tira, faz assim, olha, hidrata a sua cutícula e o que a gente faz? Se eu lixar aqui e passar o meu esmalte, você nem vai ver, o americano ele não tira a cutícula. Ele vai e passa, eu fui uma vez lá fazer a unha, eu até achei estranho, que eu falei, nossa, a mulher só limpou e fez. Você pode passar o esmalte daqui pra cá. Doutora Isabel, a senhora sabe que não fica lindo e eu quero, eu quero tirar. Ok, então faz o seguinte, ó, deixa crescer um pouquinho, pede pra ela passar um hidratante e põe uma espátulazinha bem leve. Só empurra. Só empurra. Ai, doutora Isabel, também não quero. Tá bom, gente, eu entendi. Eu tô dando as opções. Mas, ok, você quer tirar? Então tire com muito cuidado, tá? E faça sempre isso. Tire um dia antes, passe hidratante ou existe cera pra cutícula, tá? Que é muito legal. Por quê? A gente vai... Quando a gente hidrata ou passa uma cera, você diminui a perda d'água. E ela fica lá hidratadinha. Agride menos. Exatamente isso. Tá? Então, essas dicas são simples, que você pode fazer e aí você começa a observar se vai melhorar. Uma outra coisa, Rê, que uma vez você comentou, é assim, toma cuidado para ver se você não tem alergia, tá? Porque às vezes a pessoa fica se sensibilizando, não sabe que tem alergia, né? E acaba aí formando uma inflamação em cima de uma inflamação. Tome muito cuidado, tá, gente? Muito de verdade, na questão dos pés, tá? E se você optar por fazer as suas mãos, né, sem tirar a cutícula, fica muito bonito, porque eu já fiz, tá? Eu faço, tanto que a minha... E outra coisa, eu deixei essa pelinha assim, ó, de propósito, porque todo mundo puxa, não é? Não pode. Não pode. Se você hidratar, pegar o alicatezinho e tirar, aí sim, você vai depois hidratar de novo. Por quê? Senão eu começo a inflamar essa região. Então, uma das causas de inflamar o dedinho é, ou você às vezes tem alergia de contato a sabonete, sabão, detergente, material de limpeza ou a próprio esmalte, e aí vai formando, a gente chama de paroníquia, tá? Tá. Ok? Vou dar todos os contatos da doutora Isabel Martinez. No final do programa tem uma live. Tem um monte de pergunta aí que a gente não conseguiu Vai ser responder. pelo Insta ou pelo Face? Nós vamos fazer pelo Insta e pelo Face. Tá bom. Doutora Isabel Martinez é médica. O site da doutora Isabel é clinicamartinez.com.br. Ela está no Instagram como @clinicamartinez com Z. E no Facebook, @martinezclínica. Quer comer depois um pastelzinho do Dr. Lee? Ah, obrigada. Então, vamos. Nos Obrigada, encontramos na mesa. obrigada, Até daqui a pouco. Obrigada pelo carinho.